Hoje, vamos analisar casos de criadores de conteúdo cujas histórias terminaram de maneiras extremamente incomuns. Desde um mukbang de frutos do mar que acabou em tragédia após a escolha errada de uma concha, até um pescador magnético cuja descoberta em um canal silencioso resultou em um desfecho que quase ninguém imaginaria. Número 1. Era dia 12 de agosto de 2017, ao longo da costa de Negros Oriental, nas Filipinas. A maré havia recuado, revelando uma extensa faixa de rochas vulcânicas negras. Pequenas poças de maré ficaram espalhadas entre as pedras, formando bolsões rasos de água. No final da tarde, um pequeno tripé estava montado próximo à borda das rochas, enquanto algumas pessoas caminhavam tranquilamente pela praia. No início daquele mesmo ano, Cherry Dela Cruz, de 26 anos, havia criado um canal simples no YouTube, focado em coleta de alimentos na praia e vídeos de mukbang com frutos do mar baratos. Ela se apresentava como alguém experiente com o ambiente costeiro, muitas vezes falando como se tivesse crescido perto do mar. Mas, na realidade, Cherry era uma garota urbana de Cebu City, que passou a maior parte da vida longe de vilas de pescadores ou áreas com poças de maré. Grande parte do que ela sabia sobre mariscos vinha de observar coletores locais na praia e pesquisar rapidamente na internet antes de gravar. Naquela tarde, ela posicionou o celular ao lado de uma pequena entrada rochosa, onde a água do mar formava poças entre pedras cobertas por algas escorregadias. Cherry colocou várias conchas e pequenos animais marinhos sobre uma bandeja de plástico, enquanto sua irmã mais nova ficava ao lado lendo comentários da transmissão ao vivo. O plano era simples: mostrar aos espectadores o que havia encontrado, explicar a origem de cada item e, mais tarde, cozinhar o que fosse comestível. Acabou sendo nesse momento que uma concha específica chamou sua atenção. Ela era pequena, arredondada, com padrões triangulares em tom marrom claro, formando uma espécie de rede delicada sobre sua superfície. Cabia perfeitamente na palma da mão e parecia totalmente inofensiva, como uma peça decorativa comum. Cherry girava a concha entre os dedos enquanto explicava que a havia encontrado minutos antes, sob uma pedra. De repente, sua mão se contraiu. Um pequeno furo apareceu próximo à base do polegar. Ela esfregou o local e riu, dizendo que parecia apenas uma picada leve. Pessoas próximas disseram depois que ela comentou isso de forma casual e continuou gravando normalmente. Por alguns minutos, nada parecia fora do comum. Cherry seguiu organizando as conchas enquanto conversava com o público, até que sua irmã percebeu algo estranho. Cherry começou a deixar cair objetos que já havia pegado. Um homem a cerca de 3 metros relatou que seus movimentos ficaram lentos e descoordenados. Sua fala começou a se embaralhar. As palavras se juntavam e frases eram interrompidas no meio. Uma mulher que passava pelas rochas disse que Cherry piscava repetidamente, como se estivesse tendo dificuldade para focar na câmera. Ela tentou se endireitar, mas seus ombros cederam. Logo depois, caiu para frente, batendo o rosto na bandeja antes de escorregar para o lado sobre a rocha. A irmã largou o celular e começou a pedir ajuda. Pessoas próximas correram até ela e alguns a carregaram até a estrada, enquanto outro buscou socorro. Testemunhas disseram que sua respiração ficou fraca e irregular enquanto aguardavam ajuda. Os socorristas chegaram cerca de 30 minutos depois e tentaram reanimá-la, mas Cherry já não respirava. Durante o exame médico, foi identificado um pequeno ponto de perfuração no polegar. Análises toxicológicas e relatos ajudaram a reconstruir o ocorrido. A concha que ela segurava era de um caramujo cone. O veneno desse animal contém neurotoxinas extremamente potentes, capazes de bloquear os sinais nervosos responsáveis pela respiração. Mesmo uma picada pequena pode causar paralisia rápida. A morte acabou classificada como envenenamento marinho acidental.
Testemunhas confirmaram que ela segurava a concha pouco antes da picada, e não houve indícios de crime. Nos dias seguintes, moradores locais começaram a alertar visitantes para não manusearem conchas desconhecidas nas poças de maré. O corpo de Cherry retornou para Cebu City, onde a família organizou o funeral após a conclusão do caso. Uma simples concha, aparentemente inofensiva, acabou sendo suficiente para interromper sua respiração. E alguns meses depois, em um cenário completamente diferente, outra história começaria, desta vez no silêncio do deserto de Mojave. Número 2. Meses depois, em um ambiente completamente diferente, uma viajante se acomodaria dentro de uma van estacionada durante a noite, sem perceber que o ar ao seu redor já estava se tornando letal. Era dia 18 de janeiro de 2018. Uma van branca de carga estava parada sozinha em um recuo de cascalho no deserto de Mojave, na Califórnia, nos Estados Unidos. Durante a noite, as temperaturas caíram abaixo de 0 graus Celsius. Dentro do veículo, um pequeno aquecedor a gás propano funcionava em um espaço praticamente vedado. Pela manhã, a van parecia apenas mais um veículo silencioso no meio da paisagem aberta. Ninguém por perto tinha ideia de que, durante a madrugada, tudo já havia tomado um rumo fatal. Marina Cole, de 29 anos, havia criado um canal modesto sobre van life no ano anterior. Trabalhando como designer gráfica freelancer em Phoenix, ela estava cansada de contratos curtos e apartamentos pequenos. Decidiu vender a maior parte dos seus pertences, comprou uma van usada e a transformou em uma casa móvel simples. Seu canal reunia cerca de 5.000 inscritos. Marina registrava rotinas tranquilas, preparando refeições em um pequeno fogão, organizando caixas de armazenamento e caminhando por trilhas no deserto antes de estacionar em paisagens isoladas. Os vídeos mostravam manhãs calmas e pôr-do-sol silenciosos, transmitindo uma versão serena da vida na estrada, cuidadosamente construída para o público. Durante a segunda semana de janeiro, ela percorreu o deserto de Mojave em busca de locais para acampar e gravar durante o inverno. As previsões indicavam que as temperaturas noturnas cairiam para cerca de menos 4 graus Celsius. Viajantes que utilizam aquecedores em veículos fechados costumam ser orientados a manter alguma ventilação aberta. Marina levava um aquecedor portátil de propano, comum entre quem vive em vans. Normalmente, usuários deixam uma janela levemente aberta para permitir a entrada de ar fresco. Mas naquela noite, o frio intenso fez com que ela fechasse tudo com mais cuidado. Ela vedou a abertura do teto e colocou toalhas em pequenas frestas próximas às portas traseiras, tentando impedir a saída do ar quente. Por volta da meia-noite, o interior já estava aquecido o suficiente para que ela encerrasse a gravação e se acomodasse na cama improvisada. O aquecedor continuou ligado próximo ao chão. Em algum momento durante a madrugada, o ar dentro da van começou a mudar. O equipamento seguia funcionando no ambiente selado, enquanto Marina descansava, sem perceber que algo perigoso estava se acumulando lentamente ao seu redor. Dentro do veículo, nada parecia fora do normal. O aquecedor operava silenciosamente. Seu celular e laptop estavam sobre a pequena mesa dobrável ao lado da cama. Uma caneca permanecia próxima ao fogão desde a última vez que ela havia preparado o chá. À medida que o ar se alterava, Marina provavelmente começou a se sentir desorientada. Sem entender o que estava acontecendo, deitou-se novamente. Eventualmente, perdeu a consciência enquanto o aquecedor continuava funcionando dentro da van, completamente fechada. Quando investigadores analisaram o local depois, não encontraram sinais de luta ou tentativa de sair. A van permaneceu estacionada ali por mais de 2 semanas. O vento acumulou areia ao redor dos pneus e poeira cobriu o para-brisa.
Algumas pessoas passaram pela área, mas nada parecia fora do comum entre outros veículos de viajantes. A preocupação começou online, não no deserto. Seguidores perceberam que as redes sociais de Marina continuavam publicando fotos a cada poucos dias. As postagens mostravam estradas desertas e acampamentos tranquilos, dando a impressão de que ela ainda estava viajando normalmente. Um inscrito reconheceu a entrada de uma trilha ao fundo de uma dessas publicações programadas e decidiu avisar as autoridades do parque. Guardas foram até o local naquela mesma tarde e bateram várias vezes na porta da van. Sem resposta, forçaram a abertura. Marina foi encontrada deitada na cama dentro do veículo. Um dos guardas acionou os serviços de emergência às 16 horas e 12 minutos. Equipes chegaram cerca de 20 minutos depois, mas ela já não apresentava sinais vitais. O aquecedor havia desligado após o esgotamento do cilindro de gás. O legista determinou que a causa da morte foi intoxicação por monóxido de carbono. Exames de sangue mostraram níveis extremamente altos de carboxihemoglobina, indicando que grande parte das células responsáveis pelo transporte de oxigênio havia sido substituída pelo gás tóxico. Não foi encontrado defeito no aquecedor. O problema foi o ambiente completamente fechado, que permitiu o acúmulo gradual do monóxido durante a noite. O caso foi classificado como morte acidental causada por ventilação inadequada. Posteriormente, investigadores descobriram que Marina havia programado semanas de publicações antes de sair de Phoenix. Enquanto sua van permanecia silenciosa no deserto, suas redes continuavam ativas, criando a ilusão de que a viagem ainda estava em andamento. Uma viajante, isolada em um ambiente aparentemente seguro, acabou presa em um espaço onde o ar se tornou invisivelmente fatal. Número 3. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, em um apartamento silencioso em Los Angeles, uma jovem em busca de atenção online estava prestes a descobrir que alguém acompanhando suas postagens havia decidido atravessar a fronteira entre a internet e a vida real. Era dia 19 de setembro de 2017, em um pequeno prédio de apartamentos próximo a Glendale Boulevard, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Naquela noite, o edifício parecia completamente normal. Do lado de fora, nada chamava atenção. Tudo estava quieto. Horas depois, investigadores entrariam em uma das unidades e começariam a reconstruir uma sequência de acontecimentos que já havia terminado em tragédia. Poucos meses antes daquela noite, Bella, de 23 anos, tentava fazer crescer um pequeno canal voltado para beleza e moda. Ela gravava tutoriais de maquiagem, vídeos mostrando roupas compradas e atualizações casuais direto do quarto do apartamento. Seu público era pequeno, mas fiel. A maioria dos vídeos recebia apenas algumas centenas de visualizações, mas Bella encarava cada postagem como mais um passo em direção ao objetivo de se tornar criadora de conteúdo em tempo integral. Com o tempo, ela começou a testar formatos mais dramáticos. Passou a publicar vídeos insinuando que alguém poderia estar observando seu apartamento. Os espectadores eram incentivados a prestar atenção em reflexos no espelho ou sombras nos corredores que talvez denunciassem a presença de um perseguidor escondido. Essa série rapidamente se transformou no conteúdo mais comentado do canal. Durante esse período, Bella ultrapassou a marca de 3.000 inscritos. Na noite de 19 de setembro, ela se preparava para gravar mais um vídeo dando continuidade à narrativa. A ideia era afirmar que alguém havia entrado no apartamento mais cedo naquele mesmo dia. O plano incluía montar uma cena tensa no banheiro enquanto descrevia sons estranhos que supostamente vinham do prédio. Mais cedo naquela tarde, funcionários da manutenção tinham aberto um painel de acesso no teto do corredor para verificar encanamentos. Bella comentou essa movimentação online e sugeriu que alguém poderia se deslocar pelo espaço acima dos apartamentos,
o que combinava perfeitamente com a história que vinha construindo. Dentro do apartamento, ela organizou o cenário para a gravação. A luz do banheiro estava baixa, enquanto uma pequena ring light iluminava o ambiente. A banheira havia sido enchida quase até a saída de transbordamento. Em algum momento mais tarde naquela noite, algo interrompeu a rotina que ela havia planejado. Bella parou de responder mensagens de amigos e seguidores que esperavam novas atualizações. As horas passaram sem qualquer atividade em suas contas. Depois de várias tentativas frustradas de contato, alguém solicitou uma verificação de bem-estar no apartamento. Policiais chegaram ao prédio e bateram várias vezes na porta. Sem resposta, forçaram a entrada. Bella foi encontrada caída no chão do banheiro, ao lado da banheira. Os paramédicos tentaram reanimá-la ainda dentro do apartamento, mas ela não tinha pulso e não respirava. A morte foi declarada no local. Mais tarde, o legista determinou a causa da morte com base nos achados da autópsia. Havia hematomas no pescoço e pequenas hemorragias nos olhos, sinais compatíveis com estrangulamento manual. A pressão exercida havia interrompido a circulação de sangue para o cérebro por tempo suficiente para causar falta fatal de oxigênio. Com a causa da morte confirmada, os investigadores passaram a examinar a atividade online recente de Bella e a narrativa que ela vinha montando em torno do suposto perseguidor. Mensagens recuperadas de suas contas revelaram contato frequente com um seguidor que havia se envolvido de maneira incomum com a história. Os detetives também descobriram que pequenos incidentes mencionados por Bella na internet, objetos deslocados no corredor e ruídos acima do apartamento, talvez não fossem invenção. A investigação mostrou que o mesmo indivíduo havia entrado no espaço acima das unidades, depois de ver Bella mencionar o painel de acesso do corredor em suas postagens. Ele moveu objetos em áreas comuns para reforçar a história de perseguição que ela estava contando. Imagens de segurança mostraram mais tarde esse homem deixando a propriedade naquela noite. Com o avanço das apurações, ele foi identificado e localizado. Durante o interrogatório, admitiu que havia ido ao apartamento após acompanhar as postagens de Bella sobre o espaço no teto e sobre o suposto invasor. Segundo os investigadores, ele acreditava que estava ajudando a tornar a cena mais convincente para o conteúdo dela. As autoridades concluíram que o encontro evoluiu para uma luta dentro do banheiro, onde Bella acabou sendo estrangulada de forma fatal. O caso foi oficialmente tratado como homicídio. Os investigadores determinaram que o seguidor entrou no apartamento depois de se envolver profundamente com a narrativa de perseguição que Bella vinha alimentando online. Mais tarde, o homem foi preso e acusado de assassinato, depois que as autoridades concluíram que o encontro se transformou em confronto físico dentro do banheiro, terminando com a morte dela. Número 4. Era dia 22 de abril de 2018. Ao longo de um trecho estreito de canal em Dearborn, Michigan, a água seguia lentamente sob uma ponte de concreto para pedestres. Na margem, um jovem organizava seus equipamentos enquanto ciclistas passavam por cima da ponte, e o canal seguia silencioso logo abaixo da estrutura. Naquela manhã, Derek Rowes, de 27 anos, chegou ao local carregando um tripé, luvas, corda e vários ímãs pesados de neodímio usados para pesca magnética. O que havia começado como hobby, aos poucos se transformou em uma pequena fonte de renda extra. O metal que ele retirava dos rios, ferramentas velhas, canos, quadros de bicicleta e sucata diversa, podia ser vendido em ferro velho por alguns dólares. Durante a semana, Derek trabalhava com detalhamento automotivo em uma oficina, mas o salário raramente era suficiente para cobrir tudo. Nos fins de semana, caminhava por margens de rios e canais, procurando qualquer peça de metal que pudesse ser recuperada. A maioria dos achados não valia quase nada.
Mas, de vez em quando, algo mais pesado significava um pouco mais de dinheiro para combustível. Seu pequeno canal no YouTube, com cerca de 5.000 inscritos, mostrava essas buscas. Os espectadores acompanhavam na esperança de que, em algum momento, algo realmente incomum emergisse da água. Naquela tarde, Derek escolheu uma parte mais profunda do canal ao lado da ponte, onde décadas de descarte haviam deixado metal acumulado no fundo. Ele posicionou o tripé voltado para a água antes de baixar o ímã. Placas próximas alertavam sobre a presença de resíduos perigosos no canal, mas ele continuou assim mesmo. Pedestres cruzavam a ponte acima dele, e um homem passeando com um cachorro parou nas proximidades quando Derek começou a arrastar lentamente os ímãs pelo leito do canal antes de puxá-los de volta. Nas primeiras tentativas, surgiram apenas parafusos e pequenos pedaços de sucata. A cada nova descida, ele esperava fisgar algo maior. Na sexta puxada, a corda esticou de repente. Derek se inclinou para trás e apoiou as botas na borda de concreto. O que quer que estivesse preso no fundo parecia bem mais pesado que os objetos anteriores. Ele puxou com constância até que uma massa emaranhada rompeu a superfície. Fios enferrujados e fragmentos retorcidos de metal estavam fortemente presos ao ímã. Derek arrastou o conjunto até a beirada do concreto e se abaixou ao lado dele, tentando separar as peças da atração magnética extremamente forte. Os restos metálicos estavam completamente entrelaçados. Cada tentativa de soltar o material exigia que ele puxasse aquele emaranhado contra a superfície do ímã. O homem com o cachorro contou depois aos investigadores que Derek parecia totalmente concentrado em desembaraçar os detritos para mostrá-los à câmera. Segurando o feixe de arame com as duas mãos, Derek se aproximou ainda mais para enxergar onde as peças estavam presas. Foi nesse instante que a tensão acumulada no entulho torcido se soltou de forma brusca. O metal se moveu violentamente nas mãos dele. Derek recuou com um grito. Deu alguns passos para trás e caiu no caminho de concreto ao lado do canal. O monte de sucata caiu ao lado dele. O pedestre que estava por perto correu em sua direção, enquanto 2 ciclistas pararam sobre a ponte e começaram a gritar por ajuda. Um deles acionou os serviços de emergência, enquanto os outros tentavam afastar as pessoas. Havia sangue visível na região do rosto de Derek, que permanecia no chão, quase sem se mover. Testemunhas disseram que sua respiração ficou rapidamente fraca e irregular. Os paramédicos chegaram poucos minutos após a ligação. Avaliaram o ferimento e iniciaram tentativas de salvamento, mas Derek já não apresentava resposta neurológica significativa. Ele foi declarado morto no local. Durante a investigação, os socorristas examinaram o material que Derek havia retirado do canal. Dentro daquele emaranhado de sucata, encontraram um longo prego de construção enferrujado, preso entre voltas de arame retorcido. Os investigadores concluíram que, quando o entulho se moveu sob tensão, o prego rígido girou para fora do conjunto exatamente no momento em que Derek se inclinou sobre ele. A ponta entrou pela cavidade ocular e penetrou no cérebro. O legista confirmou que a causa da morte foi traumatismo craniano provocado pela penetração através da órbita ocular. O caso passou a circular depois como um exemplo de alerta dentro de comunidades de pesca magnética.